meus queridos e amados irmãos e amigos, como vocês estão? Espero que bem. E vamos novamente para mais um vídeo e, como vocês puderam notar, em um novo formato. Eu sou o Carlos Buschini e este é o canal Analisando. E é importante lembrar que analisamos as escrituras sem dogmas humanos, porque ninguém é obrigado a concordar, mas todos devem analisar. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Opa! Este não é o Espírito Santo e nem o representa, é só uma pomba idolatrada. Quantas vezes você já ouviu falar que o Espírito Santo tem ciúme de nós? Hoje vamos ver se esta afirmação é verdadeira. Essa ideia que o Espírito Santo tem ciúmes começou por um verso bíblico isolado e mal interpretado. E o pior ainda, mal lido. E ele está em Tiago 4,5 que diz: ou cuidai vós que em vão diz a Escritura. O Espírito que em nós habita tem ciúmes? Notaram, meus queridos irmãos? Primeiro note o que falei, que o verso é mal lido. O verso está afirmando ou perguntando. Nota-se que depois da frase existe um ponto de interrogação. Logo é uma pergunta. E se fosse um ponto final, seria afirmando que o Espírito Santo tem ciúmes. Quando um versículo é pego isoladamente, sem comparação com outros, sua interpretação fica prejudicada, ou até mesmo perigosa. E eu digo perigosa porque isso pode ser uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos então para outro versículo. Para entender o que é o ciúme pela Bíblia, e se é possível o Espírito Santo ter ciúmes, este que chamam de sentimento. Veja o que diz em Números 5,30. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes, e tiver ciúmes de sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda a lei. Veja, meus amados, o versículo em questão fala claramente que o ciúmes é um espírito. Esse é o espírito que causa coisas ruins, com certeza não é o Espírito Santo e nem faz parte dele. Em uma das suas cartas, o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, e no capítulo 5 e o versículo 19 em diante, ele cita os frutos do Espírito e os frutos da carne. O ciúmes é citado entre os frutos da carne. Veja bem, meus queridos, o Espírito que é santo se rende aos frutos da carne? E um Espírito que é santo tem parte com demônios? Aqui está o perigo que falei há pouco, de um verso isolado e mal interpretado. Seu ciúmes é um fruto da carne, induzida pelo diabo, não tem como o Espírito Santo ter também. E dizer que o Espírito Santo tem ciúmes de nós é uma blasfêmia contra ele. Aí você pode dizer, mas na Bíblia há vários versos dizendo que Deus tem ciúmes. Primeiro temos que lembrar que ao passar dos anos a Bíblia foi atualizada várias vezes. E em algumas versões a palavra zelo foi trocada pela palavra ciúmes, ou seja, onde está se referindo aos ciúmes de Deus é para ser zelo, que significa cuidado. E a pessoa ter algo não quer dizer que está dentro dela, mas que pertence a ela, ou seja, os ciúmes, que é o diabo, pertence a Deus, por isso é dele, como diz o versículo, com ele está a força e a sabedoria, seu é o que erra e o que faz errar, Jó 12,16. E em outro contexto, a palavra ciúmes pode conotar castigo. Há quem diga que entre o casal é bom que tenha um pouco de ciúmes para provar que um ama ao outro. Além dos versos que citei falando que o ciúme é um espírito, também frutos da carne, a Bíblia diz que o amor não arde em ciúmes. Então cuidado, o casal que ainda tem este espírito, peça que o Senhor vos liberte, pois onde tem o Espírito Santo não pode dar lugar para este espírito maligno chamado ciúmes. Para encerrar, voltamos ao verso inicial e leremos também o verso seguinte. Ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que
em nós habita tem ciúmes? Além de ser uma pergunta e não uma afirmação, no verso seguinte ele completa: antes ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Tiago 4, 5 e 6. Veja bem que ele não está afirmando e ainda diz que antes dá maior graça, ou seja, ao invés de ter ciúmes, ele abençoa aos que lhes obedecem. Então, meus queridos e amados irmãos, o que acharam desta interpretação? Deixe nos comentários. Pergunte se tiver alguma dúvida. Deixe também uma sugestão ou uma frase que você queira saber sua interpretação, que faremos o possível para interpretá-los. Se inscreva no canal, ative o sininho em todas e deixe o seu like para nos ajudar. Compartilhe este vídeo. E Deus que abençoe a todos. Até a próxima. Porque ninguém é obrigado a concordar, mas todos devem analisar.